aqui, né, que agora a gente precisa criar o projeto com o Firebase, né? Lembrando aquele comandinho Firebase init. Então, sempre que você quiser criar um novo projeto para usar Firebase Functions, Firestore e tudo mais, nós temos que usar o Firebase Tools, tá? Então, lembrando, ó, Node --version, nós temos aqui o Node 16.13.1, perfeito? A gente faz isso aqui, ó, npm install, lembrando, ó, -g Firebase Tools. Uma vez feito isso, ele vai instalar todo o Firebase Tools, ok? Não preocupe com os deprecated aqui e alguns erros aqui que ele vai dar de vulnerabilidade. Depois vou explicar isso em aula, tá? Como que isso funciona e tudo mais. Por quê? A gente precisa, lá, ó, mudar algumas coisas. Olha lá que interessante, ele dá alguns deprecated, ó, vulnerabilidades, 19 moderados, 4 altas e uma crítica, né? Então, por exemplo, se a gente der um npm audit fix, como ele está ali, ó, ele vai falar, this command exists in log file. Então, eu vou explicar como a gente faz o npm audit fix, tá bom? Em aula, como que a gente resolve isso daí. Mas não é relevante agora. Uma vez que a gente tem o Firebase Tools instalado, nós vamos criar aqui, por exemplo, qualquer projeto. Lembrando, o primeiro passo é criar o diretório mkdir, né? Opa! Mkdir. Por exemplo, qualquer coisa, meu projeto, seja o nome que for, vou entrar no projeto, no diretório, tá vazio, perfeito? E aí a gente faz assim, ó, Firebase login. Olha só que interessante, ele vai falar para você logar. Neste caso eu já estou logado com a minha conta, senão ele vai abrir uma janelinha para você logar. E aí Firebase init, tá certo? Firebase init, lembrando que aqui a gente tem a questão de escolher qual as configurações que nós queremos usar, né? Lembrando, lá, igual na aula, ó, Firestore, Functions, tá certo? Aqui, por exemplo, Storage, né? Emulators, um Enter, Create a New Project, por exemplo. Aí eu posso colocar lá meu projeto, se eu quiser. Como que eu quero chamar o default ID para ele, que geralmente é um número atribuído direto pela Google, dou Enter, e ele está criando. Olha só que interessante, ó. File to create because there is already a project with meu projeto. Então, tem que ser um nome único, né? Então, nós vamos de novo. Firebase init, Firestore, Functions, Storage, Emulators, né? Aí eu posso, por exemplo, escolher aqui um projeto existente se ele já tiver sido criado, ou escolher o projeto da Google Cloud Platform, tá? Ok? Vejam só que interessante isso. Eu vou parar o Firebase init de propósito, vou dar um clear aqui, tá vendo? Vou parar, vou na Cloud Platform, tá? E eu vou acessar lá. Então, vamos lá, cloudgoogle.com, né? Então, vou entrar aqui em console, certo? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Então, tem lá os projetinhos, né? Por exemplo, aula especial aqui e tal, né? Tem um projeto que eu criei aqui, aula ESP-BD. Vamos criar, por exemplo, um outro projeto, um novo projeto, tá? E aí ele coloca um My Project aqui e tal. Vamos colocar aqui aula Firebase PUC. Ele está verificando. Ó, não, o ID do projeto vai ficar aula Firebase PUC. Não é possível alterá-lo depois. Vou dar um criar. Ok. Criou, ó. Aí eu venho e tenho que marcar ele. Aula Firebase PUC, ó. Trocar aqui para aula Firebase PUC, ó, troquei para o projeto, agora estou vendo todas as informações do projeto. Perfeito? Muito bem. Prestem bem atenção aqui.
Uma vez que eu criei aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Firebase google.com, ir para o console e aí eu vou ver o projeto lá, ó. Quer ver? Aula. Olha só que interessante. Ele não está aparecendo aqui. Por que que ele não está aparecendo aqui? Porque ele não está provisionado, né, para cá. Esse Aula ESP-BD é outro projeto. Então tem o Tire Shop que nós vamos trabalhar, por exemplo, outras aulas aqui e outros projetinhos de aluno e tal, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para o cloud google.com, ou seja, o projeto está criado na Google Cloud. Isso já é o que importa, perfeito? Você pode criar ele por lá, mas eu prefiro fazer por aqui, depois eu vou explicar o porquê, tá? Em aula presencial para vocês. Muito bem, voltando aqui no terminal, nós vamos fazer assim, ó, Firebase init, tá? E eu vou escolher lá, ó, Firestore Functions, Storage Emulators, Enter. Add Firebase to an existing Google Cloud Platform Project. Essa opção. Então, Enter. E aí eu vou escolher qual é. Olha lá, aula Firebase PUC. Tá vendo? Vou dar um Enter nele. Ele está agora adicionando Firebase Resources to Google Cloud Platform. Ele está provisionando um monte de recursos do Firebase para nós. Tá? Olha que interessante, ele dá um erro, mas é um erro, na verdade é um warning, tá? Parece que você não tem o Cloud Firestore nesse projeto before, né? Ainda, antes, né? Não foi feito antes. Então o que que acontece? Quando você faz isso, na verdade você tem que voltar aqui, colocar aqui console.firebasegoogle.com. Agora ele apareceu aqui, ó, aula Firebase PUC, ó. E eu tenho que habilitar umas coisas aqui. Primeiro passo, tá? Eu tenho que vir aqui fazer o upgrade do plano Spark para o Blaze, tá bom? Aqui, ó, selecionar plano. Aqui, vamos ver se ele vai deixar, senão talvez eu tenha que excluir um projeto lá, mas aí tudo bem. Olha lá, você atingiu o número máximo de projetos anexados a essa conta de faturamento, tá? Então, vou dar um cancelar aqui. O que que eu faço? Cancelar. Volto aqui, tá? Eu vou pegar esse projeto aqui e vou excluir, tá vendo? Vou excluir um aqui, porque esse aqui eu não vou usar mais. Tá vendo? Esse aqui tá como Blaze, é outro projeto. Esse projeto aqui eu não estou usando, né? Tá? Estão vendo? Então eu venho aqui e vou simplesmente fazer o seguinte, ó, eu venho aqui na engrenaginha, configurações do projeto, ou lá embaixo excluir projeto, aí marco tudo aqui, tá? Excluir projeto. Cuidado com isso, tá, pessoal? Excluiu mesmo. Agora eu vou voltar para o aula Firebase PUC e vou fazer o upgrade aqui do Spark para o Blaze, né? Olha lá. Selecionar plano, comprar e ok, ele vai deixar. Olha lá, você fez o upgrade do seu projeto. Agora ele ficou Blaze. Mas professor, por quê? Porque para usar o Google Cloud Functions, nós precisamos aceitar requisições de qualquer lugar. Isso é um serviço, vamos dizer assim, pago. Porém, ele só é pago a partir de milhares de requisições a mais. Depois eu explico as cotas, tá? Ele começa como gratuito, mas aí depois ele começa a cobrar se você não desabilitar os serviços e tudo. Então tem uma técnica que é desabilita os serviços, depois habilita quando você vai usar. Então vem aqui, ó, Firestore Database, primeira coisa, vamos criar o banco Firestore, tá? Criar banco de dados, vou inicializar ele no modo produção, dar um avançar, ativar. E antes, colocar ele em South America East 1. Ou seja, eu quero que ele fique aqui em São Paulo. Tá? Quero que meu banco fique provisionado aqui, regionalizado aqui em São Paulo. Tudo bem? Então, vamos lá.
tá provisionando o Cloud Firestore. Então é assim, eu parei de fazer as coisas lá no console para vir aqui no browser, fazer algumas configurações para depois a gente voltar lá, tá bom? Um pouquinho chato isso, mas é um processo legal para aprendizado, tá bom? Então, para aprender é muito melhor. Então vem aqui em Functions, por exemplo, dá uma olhadinha aqui nos Functions, ó, tá tudo ok, né? Storage, clica aqui em Storage, ele vai estar lá também habilitado o Storage para você, tá bom? Agora a gente pode deixar ele aqui quietinho, né? E para melhorar, eu vou fazer o seguinte, ao invés de criar aqui meu projeto, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um diretório chamado mkdir, né? Aula Firebase PUC. Esse vai ser o nosso projeto, por exemplo, tá? Só que depois eu vou criar um outro, que é o Tire Shop, que vocês vão ver lá no próximo vídeo. Então, aí eu vou dar um Firebase init naquele outro projeto para fazer aqui com vocês. Então vamos lá, cd aula Firebase PUC, e aí sim, Firebase, agora presta atenção, init, mudar um pouquinho aqui as coisas, nós vamos colocar o Firestore Functions, Storage Emulators, dá um Enter, Use an Existing Project, é essa opção que nós vamos escolher, não mais essa. Então, aqui, e aí, qual é, Matheus? Aula Firebase PUC, esse aqui. Ele está fazendo o Firestore Setup. Olha lá. E aí ele pergunta, qual é o arquivo de regras do Firestore? Só dá Enter. Nós vamos usar o firestore.rules. Qual o arquivo de índices? Esse mesmo, ó, que está meio cinza apagadinho. Tá? Vai confirmar. Ah, erro fetching Firestore Indexes. Quando acontece isso, é porque o banco ainda está sendo provisionado, tá? Então, por exemplo, vamos inicializar uma coleção aqui, só para ele, tá? Teste, aqui um campo ID, sei lá, nome, qualquer coisa aqui, só inicializar o banco, tá? Aqui, Matheus. Olha que interessante, você está vendo que você não está conseguindo salvar? Vamos fechar esse app check aqui, vamos dar uma olhada nas regras, clicar aqui, índices, né? Agora vamos lá, o banco ainda está sendo provisionado, tá? Vamos tentar de novo, código da coleção, vamos por professores, por exemplo, né? ID do documento, nome do professor, vamos lá, Matheus, mas não está deixando salvar ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos sair desse projeto, vamos entrar em outro projeto que é o Tire Shop e vamos voltar nele aqui, tá? Às vezes ele demora um pouquinho para provisionar, tá bom? Vamos lá, Firestore. Tá ok. Storage, beleza, Rules, Usage, ok, não estamos usando nada. E agora vamos lá, Firestore, de novo, fornecer um código, colocar lá, professores, e aí, código automático, campo, olha lá, ó, nome, Matheus. Agora o salvar habilitou, porque ele demorou um pouquinho. Olha lá, erro ao carregar documentos. Por que está acontecendo isso, Matheus? E foi bom isso acontecer no vídeo. Foi ótimo, na verdade. Porque uma vez que você cria o banco Cloud Firestore, tá? Ele fica, vamos dizer assim, um tempo para ficar disponível. Se a gente vier em cloud.google.com, sair do Firebase, entrar aqui em Console, entrar no projeto lá que a gente fez, que é esse aqui, ó, aula Firebase PUC, já está aqui, né? Já está o projeto aqui. E escrever Firestore. Aqui, já vai acessar aqui o Firestore, né? E vamos acessar, olha lá, ó, falha no carregamento das coleções, tá? Seu banco de dados está pronto. Vamos lá, iniciar coleção, código da coleção. Vamos colocar lá professores,
Código do documento automático, nome, Matheus. Salvar, vamos ver, salvou, vamos ver os dados aqui. Ele está demorando, ó, tá os dois documentos aqui, mas ele não está inicializando coleções, né? Outra coleção, sei lá, artistas, como ele está sugerindo ali. Então, quantidade de álbuns. Por exemplo, aqui assim, 80. Nome do artista. Quantidade de álbuns, vamos colocar assim, ó, álbuns, tá? Nome do artista, sei lá, Queen. Salvar, vamos ver. Demorando um pouco para provisionar os dados, pessoal. Agora ele provisionou, ó, apareceu artistas e professores, tá vendo? Agora vamos voltar lá no Firebase, ó. Tem aqui console.firebase, mais fácil aqui. Vamos entrar em aula Firebase PUC de novo e ver se já está mostrando o mesmo banco que tem que mostrar aqui. Dá um atualizar, vamos ver. Agora atualizou, ó, olha lá, Queen, né? Um exemplo, tá? Qualquer. Então tá ok. Então vamos de novo aqui para o terminal e vamos fazer de novo, Firebase init. Pô, professor, negócio chato, hein? Complicado? Pois é, às vezes dá alguns bugs, né? E a gente tem que saber resolvê-los. Então, aula BD Firestore. Gente, perdão. É o outro, tá? É o Firebase PUC. Escolhi o projeto errado. Firestore Functions, Storage Emulators. Use an Existing. Esse aqui, ó, aula Firebase PUC. Aquele outro projeto eu já excluí, por isso que ele deu permission denied. Então vamos lá, Firestore. Ó, Firestore Rules já existe, porque eu tentei criar de novo. Você quer sobrescrever? Dá um yes. Sobrescrever. Qual o arquivo de índice? Só dá um enter, tá? Aí ele vai criar o arquivo de índice. E agora ele está setando o functions, tá? E está criando o diretório, tá bom? Aí na sequência a gente já vai ver funcionando. Qual linguagem vai usar, Matheus? Por exemplo, TypeScript. Você quer habilitar o SLint? Ó, o Y está em maiúsculo, quer dizer que o Y é default. Se eu der um Enter, ele vai pôr yes, né? Tá bom? E aí você quer instalar as dependências agora? Yes. Aí ele está baixando as dependências agora, já para deixar meu projeto pronto. Na pasta libs, lá ele já vai pôr um monte de coisa, tá? Então, instalando tudo direitinho. Qual arquivo você quer usar? Agora ele entrou no Storage Setup, né? Para o Storage, para determinar as regras de acesso, segurança, a mesma coisa do Firestore e tal. Só dá um Enter, storage.rules. E aí, o que você quer usar no emulador? Então, posso colocar o Functions, Firestore, por exemplo, Authentication, se eu quiser. Gente, esse database é o Real Time Database, tá? Depois eu vou falar sobre ele, mas por enquanto só o Firestore. Storage e só. Aí dá um Enter, só dá Enter aqui para ele alocar as portas, ó. Enable the Emulator UI, dá um Yes aqui, ele já vai deixar ok. Qual porta você quer deixar o emulador já disponível? Ele pergunta, né? Por exemplo, se você quer escolher ou se você quer que ele escolha a porta. Então, eu deixo sempre em branco para ele escolher a porta. Quer fazer o download do emulator agora? Põe essa aqui, já deixa tudo pronto, tá ok. Aí se a gente fizer um ls-la, olha quanta coisa ele criou aqui, tá? Criou um diretório functions, os arquivos de regras aqui, tá? Um firebase.json, né?
algumas coisas aqui. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó, code ponto. Agora ele vai subir o projeto já cheio, pronto para ser usado, codificado. Em functions, pessoal, é aqui que a gente vai escrever as nossas functions, tá bom? Ok? E um detalhe, vamos descomentar aqui essa function, ó, só para vocês verem. Ó, vai ficar tudo vermelho, não tem problema. Aqui tá tudo torto aqui, enfim. E ele tá dando esse parsing error, ele não está conseguindo ler o arquivo tsconfig.json. O que erro é esse, Matheus? Que ele não está conseguindo que esse arquivo slint leia, encontre esse arquivo aqui das configurações do meu TypeScript, tá? Então eu venho no slint e simplesmente coloco isso aqui. tsconfig, ó, root dir, dois pontos, dir name e vírgula. Só. Vou salvar, olha o que ele vai fazer. Agora sumiu o erro daqui, dessa primeira linha, e deixou esses erros aqui, que agora o slint começou a funcionar. Olha lá, expected indentation of 2 spaces, né? But found 0. Então, 1, 2, acabou o problema. Agora, professor, não tem um jeito mais fácil? Ó, tá tudo desconfigurado, zoado, sei lá, numa linha só, tá vendo? Você entra aqui, para o mouse, ó, tem um Quick Fix, ó, que no caso do Mac, ó, é o Command ponto. No Windows deve ser Ctrl ponto, não sei o atalho que é. Você clica em Quick Fix. Aí, gente, olha essa opção aqui, ó, Fix All Out Fixable Problems. Assim, ó, conserta tudo para mim. Pronto, tá? Aí, mais um problema. Ah, ó, só a linha tem mais de 102 caracteres, né? Tem 102. O máximo permitido é 80. Quick Fix. Aí ele pede para desabilitar o Max Length, mas não é isso que a gente quer. Aqui nesse caso ele espera que você, ó, venha aqui e dê um Enter, tá bom? Agora tá tudo ok. Então lembre-se de vir aqui e arrumar aqui no slint, tá bom? Perfeito? Tudo pronto, ó, aula Firebase PUC, eu vou lá criar um outro projeto que é o Tire Shop, e aí já volto com o código já pronto para a gente escrever, tá? Eu vou fazer o mesmo processo, só que num projeto novo, perfeito? Legal? Daí eu vou apagar tudo isso aqui e a gente vai começar a escrever o código do zero e fazer ele funcionar. Perfeito? Então, ok, até o próximo vídeo. Obrigado, gente.